verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Todos juntos, verso 10, 1, 2, 3, já. O ladrão não vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e tenham com abundância. Quem diz amém, sentem glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, queridos irmãos, eu quero conversar nesta noite, vou falar nesta noite com os irmãos com o seguinte tema: o que o diabo está tentando te roubar? A passagem que nós lemos, Jesus conversando com os seus discípulos, ele dá a característica, ou uma das características que o inimigo das nossas almas tem e é. O diabo, o inimigo de Deus, também o nosso inimigo. Ele é ladrão. Ele rouba. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, odeia a mim e odeia a você. Amados, escute bem isso. O diabo, ele não é bonzinho como alguns pintam por aí. Ele não é bonzinho. Ele é mau. Ele é violento. Ele é sagaz. Ele é destruidor. Ele é alguém que tem uma missão. A missão dele é roubar, matar e destruir. Quando diz roubar, matar e destruir, nesse texto, olhando para esse texto, juntando com o contexto bíblico, entendemos da violência que os demônios, o diabo, usa para destruir as pessoas. Sabe, queridos, algumas pessoas, alguns, podem até pensar que o diabo, ele vai aparecer com chifre, com tridente, com a cauda, com os pés como se fosse de touro, com a cara parecendo de um bicho, um lobisomem, coisa parecida, com o corpo cheio de pelo, as garras terríveis. Mas sabe, deixa eu tirar essa ideia da tua cabeça. O diabo, talvez ele possa até ser assim. Não estou dizendo que é. No cinema, eles até pintam ele assim. Os artistas até pintam ele assim. Fazem ele assim. Desenham ele assim. Mas sabe por quê que muitos fazem isso? Exatamente
a serviço dele, para poder o homem ser enrolado por ele, o inimigo das nossas almas. Por quê? Queridos, isso é praxe. Todos os homens, deixa eu colocar assim, todos os homens já esperam, quando fala-se do diabo, já espera que é um bicho feio que vai aparecer, e se aparecer vão correr dele, que é um bicho feio. Mas sabe, exatamente com isso, ele tem enganado muitas pessoas. Porque muitas vezes o diabo tem se apresentado para as pessoas de uma forma bonitinha, ajeitadinho, organizadinho, e por falta de vigilância do homem, e por falta de o homem ter o discernimento de Deus em sua vida, não reconhece quando é a ação do inimigo para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, que o diabo, ele é capaz de se tornar até em anjos de luz, tomar forma. Olha, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia relata no livro de Ezequiel 27, que quando o diabo, que era chamado de Lúcifer, foi tirado da sua posição que tinha de maestro dos corais celestiais e foi lançado à baixa terra, ele era um anjo, querubim ungido, classe única nos céus. Isso, ele era classe única. Sabe o que é isso? Ele era um alguém bem bonito, bem apresentável. E quando ele caiu, se tornou anjo caído, tomou então forma de tentador, demônio, destruidor. Ele passou a ser inimigo número 1 de Deus. Ele tem raiva, ele odeia todos aqueles que gostam, que querem, que falam de Deus. Ele odeia, ele não quer nem saber. Ele quer pegar essas pessoas, esses seres que adoram e exaltam o Criador Deus, e quer fazer o quê? Matar, roubar e destruir. A missão dele é essa. O foco do diabo é esse: matar, roubar e destruir. Jesus, sabendo disso, conhecedor de todas as coisas, ele adverte a igreja. E eu quero me prender ao versículo 10 do capítulo 10 de João, que diz: e o ladrão vem, senão matar, roubar e destruir. Na antiguidade, o diabo, os demônios, eles poderiam, talvez, quem sabe, como as mitologias contam, eles poderiam até se apresentar de uma forma bem terrível, feia. Mas hoje, a ação do inimigo está de uma forma discreta. E que se a gente não abrir os olhos, não parar para ter o discernimento do Espírito Santo em nossas vidas, a gente não vai entender. Porque ele está tentando destruir o homem na área em que o homem talvez acha que domina. Que é chamada as áreas emocionais. Vamos lá. O diabo, ele rouba. O que o diabo rouba, pastor? Diversas coisas, claro. Mas eu quero citar alguns pontos para aqui nós trabalharmos e você sair nesta noite com a mensagem de Deus na tua vida, para que você, eu, nós entendamos que o Senhor Deus fala conosco, nos advertindo em relação ao assunto qual estamos tratando. O diabo rouba ânimo. Pastor, o que é isso? O diabo tira, ele está prestes, ele quer, e em muitos casos ele consegue roubar o ânimo das pessoas. O ânimo, agente motivacional no ser. Uma pessoa sem ânimo é uma pessoa para baixo, como a gente diz. Uma pessoa sem ânimo é uma pessoa que não consegue erguer os olhos. Uma pessoa sem ânimo é uma pessoa que não consegue projetar.
tampada, fechada, não tem visão. Vive sem ânimo. E o diabo exatamente isso. Ele tenta roubar do homem, ele tira do homem, ele quer arrancar isso, o ânimo do homem. Muitas pessoas, ao perder o ânimo da sua vida, colocam um revólver em sua cabeça, estouram os seus miolos, dá cabo de sua vida, outros colocam a corda no pescoço, enforcam-se, outros pulam de alturas terríveis para se acabar, porque perderam o ânimo, e esse ânimo, ele vai desde a questão vida, a questão trabalho, a questão pessoal, a questão casamento, vai todo no ciclo da vida do homem. O diabo tenta roubar isso, porque ele sabe, se roubar o ânimo do homem, ele vai conseguir destruir a vida dele. O diabo sabe, se ele roubar o ânimo daquele homem, daquela mulher, o casamento dela ou dele vai de água abaixo, o casamento dele vai de mal a pior. Ele sabe que se roubar o ânimo daquele homem ou daquela mulher, a sua vida profissional vai ser uma desgraça, porque ele não tem ânimo, ela não tem ânimo para nada. Mas sabe de uma coisa, querido? O diabo é ladrão, ele rouba, ele mata, ele destrói, mas guarda essa aí para dizer glória. Mas escuta, a Bíblia diz assim, mas eu vi Jesus falando para que vós tenhais vida e tenha em abundância. O diabo quer roubar e rouba o ânimo de muitas pessoas. Muitas pessoas desanimadas vivem uma vida vazia. Muitas pessoas desanimadas vivem em uma situação precária. E deixa eu, meu Deus do céu, meu Pai. E quantas pessoas estão se desanimando com bobagem pequena? Porque o diabo, queridos, ele é terrível. Pastor, eu estou tirando o dia para falar do diabo. Não, é porque a gente precisa falar com a igreja em todos os assuntos. Ele é terrível. E às vezes você, nós, estamos passando alguma luta, enfrentando algum momento difícil. A gente está enfrentando momentos difíceis. O diabo aproveita esses momentos e tenta jogar em nós seta, olha isso, jogar no homem setas na sua mente, para que o homem perca o seu ânimo, o seu desejo, a sua coragem de vencer e se entregue totalmente ao descaso, a uma vida de destruição. Sabe, algumas pessoas quando passam por dificuldade, até dizem assim, como eu já ouvi algumas, quando mais eu oro, mais tentação aparece. Já ouviram isso também? Algumas pessoas quando passam alguma dificuldade, aí começam até a dizer, mas meu Deus, por que eu nunca tenho paz? As pessoas anulam tudo que já viveu diante do Senhor às vezes, diante de Deus, e por causa de um pequeno momento, já coloca a situação no radicalismo. Mas meu Deus, nunca deu para parar com isso, que nunca tem paz. É só um momento que você está passando. Quantas vezes a gente está enfrentando uma luta e as pressões psicológicas, elas vêm, tentam nos oprimir. E muitas vezes, querido, isso aqui é forte. E muitas vezes a gente está sem o capacete da salvação. Parece que alguns, não estou dizendo que é não, viu? Mas parece que alguns fazem tirar o capacete da salvação e põe do lado. E o que é que a Bíblia diz sobre o capacete? Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, se vai embora, verso 13, diz que precisamos ter o capacete da salvação. Para quê, pastor, esse capacete da salvação? Simples. Porque quando o diabo, ou o inimigo das nossas almas, tentar lançar uma seta na nossa mente, se nós estamos com o capacete, vai fazer o quê? Bloquear as setas inimigas. Mas alguns de nós,
Às vezes tiramos o capacete e põe aqui, parece que tira para lavar, né? Tira e põe do lado. E é nessas horas aí que o problema acontece. É preciso eu fazer o que, pastor? Estar sempre em vigilância, 24 horas por dia. O diabo, ele se aproveita e usa, as suas armas. E a arma do diabo, irmão, as armas do capeta, as armas do capirote, são armas sujas, pesadas e sujas, que se a gente não abrir os olhos, como dizia o meu avô, se a gente não ficar esperto, a gente vacila e escorrega no tomate, quebra as fuças, porque ele usa de artimanha que aparentemente não é nada. Não é nada. Isso aqui não é nada. O meu avô dizia assim, eu lembro que no tempo mais atrás um pouco, em cerca de uns 10 anos atrás, a igreja da Assembleia de Deus era um pouco mais fechada, no sentido costumes, roupas, essas coisas, que hoje, infelizmente, há muitas moças e rapazes não atentam para o que diz a palavra e parece que nem crentes são. Porque, meu irmão, vou te contar, viu? Eu passar um ano na igreja, sabendo que ela não usa short, as mulheres, e eu continuar usando, tem uma coisa errada na minha vida. Ou eu não quero ficar igual os irmãos lá, ou então eu quero fazer a diferença para sempre. Aí, às vezes, a diferença não é tão boa, né? Deixa eu falar. Escuta isso aí, presta atenção. E o meu avô dizia assim, que às vezes a gente sempre diz assim do pecado, ou das armas do diabo. Não, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Não é assim, criança? Não, isso aqui não é nada. Não é só isso aqui não é nadinha. Aí ele dizia assim, meu filho, a gente começa a dizer isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, daqui a pouco quem não é nada é a gente. Infelizmente, e o diabo tem usado esse tipo de arma para fazer muitas pessoas ir a pique, sucumbir, perecer. Ele usa as armas sujas, o sistema, para nos obrigar, tentar nos corromper de acordo com o sistema. Olha só, queridos, isso aqui eu digo para você sem medo de errar. E vou falar de novo, já falei algumas vezes, vou só repetir. Quando eu trabalhava na FUNAC, ou na DPCA aqui de Imperatriz, com os adolescentes infratores, eu vi muitas vezes, muitos pais, muitas pessoas querendo corromper os agentes, oferecendo dinheiro para que libertasse o preso que estava lá, ou para que levasse alguma coisa que era proibido para aquele alguém que estava apreendido. E quantas vezes alguém chegou para mim e disse, leva isso aqui, eu te dou tanto se você fizer isso. E eu dizia, não, eu não posso fazer isso. Aí ele dizia assim, mas todos fazem, só você que não faz. E eu dizia, sou eu, porque na minha vida tem um Deus que faz a diferença e me faz ser diferente. Eu não posso me corromper pelo sistema. Isso é a arma do inferno para tentar roubar o meu ânimo, roubar a minha vida, roubar-me. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Outra coisa que ele rouba o diabo, ele tem roubado a fé das pessoas. Pastor, o que é isso? Querido, tem roubado a fé das pessoas. Quantas pessoas que quando inicia a sua fé, mas é um avivamento só, mas é um desejo só, mas sabe, é uma pessoa que vive debaixo, vamos dizer assim, da graça mesmo assim, vive uma vida de graça e mais graça. Mas sabe, vai passando-se os dias, vai vivendo a fé, aí daqui a pouco o diabo começa a usar as suas armas sujas para fazer aquele alguém começar a perder a sua fé. E as armas do diabo sempre são sujas. Daqui a pouco, ele começa a colocar situações que a gente começa a ficar tão ocupado que começa a esquecer do congregar. Daqui a pouco, ele começa a colocar ou começa a aparecer no dia a dia as situações e ele, o diabo, usa isso. Não é que tudo seja ele. Escuta bem isso. Entenda o que eu estou falando. Eu estou explicando uma situação bíblica ou uma palavra de Deus ao teu coração nesse sentido.
Às vezes, as ocupações do dia a dia, e acontece, e o diabo, sabendo que pode se aproveitar disso, vai lá, aí quando chega no final do dia, que é para ler um pouquinho a Bíblia, que é talvez para ir congregar, a pessoa entra no caso do desânimo, aí diz, eu não vou não, hoje eu não vou não, hoje não vou ler a Bíblia agora não. Exatamente isso, ele tenta usar exatamente o sistema. Para quê, pastor? Para roubar a fé, porque ele sabe que se o crente passar sem congregar, vai enfraquecer a fé. Ele sabe, se o crente ficar sem orar, vai enfraquecer na fé. Ele sabe que se o crente não ler a Bíblia, vai enfraquecer na fé. Então ele vai sempre usar, às vezes até a própria situação, para trazer um desânimo e consequentemente roubar a fé da pessoa. Vigia, vaso. Fique esperto, vaso. Vigia, vaso. Aí eu, meu Deus do céu, por que eu estou falando isso hoje? Escuta, vaso. De repente, quem sabe, lá atrás, alguns dias atrás, pelas madrugadas, Deus pegava você lendo a palavra e falando com ele, ó. Né, William? Então a gente não convertido assim? Quem sabe, lá atrás, um pouquinho mais adiante, você tinha 1 hora de almoço, e 1 hora de almoço, 5 minutos tirava para orar ao Senhor. E quanto tempo não faz mais isso, hein? Quem sabe, um pouquinho mais atrás, vamos lá um pouquinho mais atrás, você conseguia cantar 3 hinos no dia, mas agora não consigo mais não. Começa a substituir, e interessante que o tempo não mudou, é as mesmas 24 horas, não mudaram o tempo, as horas continuam a mesma, é a gente que às vezes não vigia e não atenta e ocupa o tempo com outras coisas, mas menos com a palavra, menos com um momento de fé diante do Senhor. E sabe qual é o resultado disso? A fé sendo roubada. Outra situação que faz a fé ir embora, essa aqui é outra situação, uma outra situação que faz a fé ir embora, e o diabo tem se aproveitado disso, é porque de repente a gente começa a dizer, eu li a Bíblia, eu vi o milagre que Jesus fazia, por que ele fazia só lá no passado, e agora ele não faz? Já ouviram isso? Já ouviram isso? Demais, né? Já ouviu isso, mano? Rapaz, por que ele só no passado fazia e hoje não faz? Só que o detalhe, escute, meu Deus do céu, vai. Lá no detalhe, no passado não tinha Jesus para cuidar de você. Lá no passado não tinha aposentadoria para os aleijados. Aí os aleijados andavam doidos e a fé deles era aguçada. Hoje, eu lembro disso, que eu fui orar pelo aleijado, tu vai levantar hoje. Não, se eu levantar eu perco a aposento. Aí como é que Deus cura? Como é que Deus vai fazer? A fé está banalizada. Detalhe, lá no passado, o que os registros bíblicos diz, naquela época, os grandes milagres, como alguém pode dizer, era um cego enxergar, o mudo falar, era um coxo andar. E hoje, qual é o grande milagre? Olha, querido, se nós formos analisar para os dias atuais, você vai ver qual é a maior preocupação do homem, do pai de família hoje. É ter uma casinha para morar, é ter um rendimento para sustentar sua família. E sabe o que Deus tem feito na vida de muitos? E que aqui estão me ouvindo? É que Deus tem te dado um ambiente para tu morar agradável. Deus tem te dado uma renda boa. Isso é um grande milagre em si na tua vida. Sabe? Lá no passado, como a Bíblia relata, que alguns podem dizer, só fazia grande milagre lá. Eles diziam grande milagre, é quando levantavam morto, não sei o quê, coisas parecidas assim. E hoje, mas eu já disse isso uma vez, vou só repetir aqui. Quem sabe, o grande milagre que cada um está precisando é o que está passando. Tem gente que está com a dor de cabeça terrível. Mas a cabeça está para arrebentar de dor. A gente ora e cura. Para você pode não ser um grande milagre, mas para ele que foi curado é um grande milagre, porque livrou. Para você pode ser que ter 10 reais no bolso hoje não é um grande milagre, mas para quem está passando fome, ter 10 reais para comer um prato de panelada é um grande milagre sim. Sabe, querido, eu acho que o que está precisando é a gente abrir os olhos e perceber que a nossa fé é no Senhor Jesus e que os grandes milagres continuam acontecendo sim
creio nele. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem tentado roubar-nos. Roubar a nossa fé. Roubar nosso tempo. Roubar nosso ânimo. Roubar a coragem. Eu costumo dizer que só vem para o culto aqueles que precisavam ouvir a palavra hoje. Essa palavra só é para quem está aqui hoje. Quem não veio é porque o dia dele não é hoje. O dia dele vai chegar. Tá calmo. Escuta. Quantas pessoas que são ou eram desbravadores, hein? Corajosos. Hoje, quando a gente fala em alguma situação da fé, as pessoas fogem. A coragem parece que desapareceu. Hein? Vamos ali fazer um culto na rua. Para não sei se eu vou. Tu vais, para não sei se eu vou. É assim que está acontecendo hoje. Vamos ali! Orar pelos enfermos. Rapaz, eu não enfermo. Eu lembro que essa conversa parecida com essa eu tive com os jovens aqui. Jesus endemoniado aqui agora, e aí? Aí teve um jovem aqui que saiu sempre correndo aqui, pastor, do outro lado. Cadê a coragem? A Bíblia diz no livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2 e o verso 6, diz que em nossas vidas tem um espírito de coragem. Primeiro e 6 vai dizendo, um espírito de coragem. Sabe o que é isso? Eu não tenho medo em mundo espiritual de nada. Porque eu acredito que se eu colocar a mão no enfermo, ele vai ser curado. Pastor, e se ele não for curado, o problema não é teu. A Bíblia diz que a tua missão é só orar. Quem cura não é você. Mas a Bíblia diz, expulsarão os demônios em meu nome, e os demônios vão sair. Não é no teu nome que você vai expulsar demônios, é no nome de Jesus. Se você for orar pelo enfermo, querido, não é no teu nome, é no nome de Jesus. E a Bíblia diz que esse nome é o nome de poder. É o nome de poder. Ou será que Deus só usa alguém que está na frente do trabalho? Ou se colocar uma gravata, Dr. Nelson? Hein? É nada. Deus usa a mim, mas usa você. Deus usa a mim para curar alguém. Usa você também. Por quê, pastor? Porque Ele é o mesmo Deus que não muda. A Bíblia diz é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Não mudou e não vai mudar. Continua sendo o mesmo. Mas tem gente que a coragem foi sim. E o diabo tem se aproveitado disso e roubado a coragem das pessoas. Escuta. O diabo, ele tem roubado das pessoas a paciência. A paciência. Consequentemente, vai embora as experiências. Consequentemente, some as esperanças. Porque muitas vezes, eu, você, nós, não temos paciência de esperar o milagre de Deus acontecer e queremos agir por nossas forças. Aí nos decepcionamos. E quando ficamos decepcionados, a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. Ah, Deus, tudo me vê. Ah, Deus, só eu que passo por isso. É porque a gente não tem a paciência de esperar a hora de Deus agir. E por não ter a paciência de esperar o momento certo da ação de Deus, aí somos decepcionados, porque metemos o pé entre as mãos, como dizia a minha avó. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, e o verso 3. As tribulações produzem a paciência. A paciência, a paciência, a perseverança. Aí vem a experiência, e aí a esperança. Viu? Mas tem gente que não sabe ser perseverante. Fala com Deus e diz, olha Deus, é porque está aqui o meu problema. Segura o meu problema, Deus. Pega o meu problema. Resolve o meu problema para mim, Deus.
dia, 2 dias. Será que Deus vai resolver? 3 dias. Será que Deus não vai resolver? 4 dias. Deus não vai resolver de jeito nenhum. 1 mês, 1 ano, 2 anos. Deus não resolve não. Quer saber? Deus, tu não resolveu por quê? Então me dá que eu resolvo. Aí vai lá e quebra a cara. Porque não teve a paciência de esperar. Teve a perseverança de esperar o tempo da ação de Deus. Querido, escuta essa e guarda. Essa aqui é para dizer glória. Na hora certa, Deus vai agir. E não vai agir como você quer. Vai agir da forma dele. E vai ser milagrosa. Aleluia. Porque ele age da forma dele. E quando ele age de forma sobrenatural. Olha uma passagem bíblica que eu gosto. Sempre eu medito nessa passagem, eu gosto. Em todo o Salmo 46, mas tem um versículo que diz assim, ó: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, aquietai-vos, é porque tem alguém que está inquieto. Alguém que está em confusão consigo mesmo. Alguém que está em movimento. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É a palavra. Salmo 46. Quando você estiver assim, bem nervoso na fé, agoniado, a situação tiver, abra no Salmo 46 e leia. Você vai ver o chão calmante. Um calmante. Aí quando chegar lá no verso 10, aí você vai ver, vai ouvir. Mas pare para ouvir. Não fique só questionando, pare para ouvir. Verso 10 do 46 de Salmo, dizendo assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Para terminar, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele rouba, ele tenta, e em muitos casos rouba, o sonho das pessoas. Quantas eu conheci, Ismael? Quantos? Eu conheci muitos que tinham um sonho lindo de um dia ser um pregador, mas deixou o diabo roubar os seus sonhos. Hoje vive jogado na miséria do pecado. Quantas pessoas tinham um sonho de um ministério lindo, mas abandonaram o sonho. Deixou o diabo frustrar sua vida e roubar o seu sonho. E hoje estão jogados. Quantas pessoas têm um sonho de alcançar alguma coisa, mas por achar que tem que ser na hora dele, se decepciona, o diabo se aproveita disso, rouba o seu sonho. E hoje estão jogados, como diria, abandonados. Mas escuta uma coisa. O teu Deus, se você quiser, claro, se você deixar, ele é o Deus que restaura os teus sonhos. Aí eu me lembro de uma história de um rapaz que conta no livro de 2 Samuel, capítulo 4. E a resposta da história, ainda em 2 Samuel, capítulo 9. O nome do rapaz era Mefibosete. Era neto de Saul, se me falha a memória. A história diz que para Davi, de fato, assumir o trono, precisaria todos da linhagem de Saul serem exterminados. E a Bíblia conta que quando Davi vence uma das suas últimas guerras e chega a notícia na casa do familiar de Saul, a empregada da casa, ela sai correndo desesperada pensando, ele vai vir aqui, já matou todos que tinha de matar, já destruiu todos, só falta esse coitado rei aqui, que era um menino, Mefibosete, uma pequena criança ainda, e vai ter que matar esse aqui também para poder assumir o trono. É a regra dos reis. Tinha que fazer isso. Diz a história bíblica em Samuel, segundo Samuel 4, que aquela Babicita, se eu não falei, se eu não errei, Babicita, saiu correndo, e no que saiu correndo, ela se tacou no menino, e o menino caiu, que quebrou as 2 pernas, e ficou coxo, aleijado das pernas. O sonho daquele rapaz terminou ali. Uma criança que se desenvolveu com defeito físico. Viu? Está na Bíblia. Uma criança que se desenvolveu com defeito. E ele foi escondido
escondido, foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Significa o quê? Local de desprezo. Local de esconderijo, vamos dizer assim. E diz a Bíblia que Mefibosete, pela ordem, ou pela hierarquia, teria chance de ser um futuro rei, mas não seria, porque naquela época não era monarquia, era teocracia, era Deus coloca e Deus tira. Se fosse a monarquia, sim, aí teria que os descendentes assumir o trono, mas como era teocracia, Deus coloca, Deus tira, Deus já tinha tirado Saul e tinha colocado Davi, então pronto, acabou. Mas eles tinham medo. Estava escondido Mefibosete. Depois que Davi está no trono, depois que Davi está tudo organizado, tudo ajeitado, ele chama um da sua casa e diz: por acaso existe alguém da casa de Saul que eu possa fazer algo por esse alguém? Aí veio parece-me que Maqui, o nome do rapaz, um dos que trabalhavam com Davi, disse: olha, meu senhor, tem um, mas ele já foi adiantando, tem um, mas é aleijado, o bicho velho aleijado. Meu senhor, não oferece nenhum risco, é isso que ele está dizendo. Não tem nenhum risco para o senhor, não se preocupe não. Já estava preocupado se o rei ia mandar matar. Ele disse: meu senhor, o bicho velho aleijado, está escondido, ninguém nem sabe dele. Aí o rei diz: aonde ele está? Diga! Está em Lodebar, cidade de esconderijo. Lodebar significa desprezo, esconderijo. Ei? Aí o rei diz: traga ele aqui. Aquele rapaz que antes, perfeito fisicamente, tinha sonhos, mas depois do acontecido, os seus sonhos foram frustrados, escondidos. Ninguém sabia dele, até que foi descoberto e trouxeram ele até a presença do rei. O que é que o rei faz? O rei pega ele e diz: tu vai sentar na mesa com o rei, tu vai comer da comida que o rei come, bota nele vestes lindas e de linho fino, assim como veste o rei, veste ele. Por que, pastor, isso aconteceu? É porque Deus é especialista em pegar aquele que está com os sonhos acabados e restituir tudo. Sabe o que é isso, querido? Deixa eu parafrasear conosco. Se estava longe, escondido, Deus vai te trazer de volta. E tu vai sentar na mesa com o rei. Tu vai comer do manjar do rei. Tu vai vestir também roupas como do rei. Porque você é filho de rei. Aleluia! Porque você é filho de rei. E sabe o que é isso? Aí eu aprendo aqui. Tudo que o diabo rouba, se ele tem roubado você, se ele tem tentado tomar o teu ânimo, tentado roubar a tua fé, tentado frustrar e roubar o teu sonho, escuta, eu trago essa palavra esta noite de profecia na tua vida. Deus vai restaurar! Deus vai restaurar a tua fé, os teus sonhos, o teu ânimo vai ser restaurado nele, porque a Bíblia diz: mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância para a honra e a glória do eterno Deus. Só quem pode, diga glória a Deus. Eu creio assim. Você acredita assim? Creia nisso, que o teu Deus é o Deus que restaura sonhos. Fique em pé, querido. Nós já vamos terminar esta noite. Eu quero nessa noite ministrar na tua vida oração. Uma oração de fé. Porque eu creio que o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que restaura sonhos e projetos. Ah, pastor, mas é tão difícil o meu caso. Deus é especialista em transformar o impossível em possível. Porque Deus restaura sonhos, projetos. Sabe,
a coragem perdida, Ele te restitui. Aleluia! O ânimo que está baixo, está cabisbaixo aí, está acabado, está para baixo. Ele levanta a tua visão para ver, mostrar para você que adiante de ti ainda tem projetos, ainda tem conquistas para ser conquistadas. Aleluia! Mas pastor, eu estou escondido, eu estou me escondendo, ninguém consegue me ver. Deus vai te trazer de volta e vai restituir os teus projetos e a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. O que foi roubado, Ele dá tudo novo. Eu costumo dizer assim, alguém por aí pode até dizer que Deus vai dar de volta o que o diabo tomou. Deus não pega nada que se o diabo levou, deixa para lá. Ele vai te dar, é novo. É novo. É novo. Aleluia. Aleluia. Se for roubado um, te preocupa não. Ele vai dar novo, ele dá 2. Se for roubado 100, ele dá 200. Se for tirado 10, ele dá 1000. Porque ele dá tudo novo para você. Aleluia. Eu creio assim. Ele dá novo ânimo. Ele dá nova coragem. Ele dá nova perspectiva. Ele dá novos sonhos. Ele dá tudo de novo na tua vida. Dá uma família nova, pastor. Mas aquele meu marido velho, aquele bicho velho, vai ser novo, vai. Deus vai renovar. E a Bíblia diz que aqueles que acreditam no Senhor, as suas forças se renovam como a da águia. Deus vai renovar tua casa, tua família, tua vida. Eu creio assim, em nome de Jesus. Fecha teus olhos comigo. Liga baixo e derramadaia. Rimande cabacia. Deus, eu ministro sobre teus filhos esta noite, meu Pai, sobre cada um, Senhor, que veio a este momento de ensino, a esta casa de oração, Deus, e eu sei que esta palavra, Senhor, é falada ao coração dos teus filhos, pela necessidade que os mesmos tinham de ouvir, Senhor. Oh, meu Pai, eu quero pedir, Senhor, a tua bênção por esta mulher que está desanimada, este homem que está desanimado. Eu quero pedir a tua bênção, meu Pai, por este jovem, esta moça, esse rapaz, Senhor, que tem estado frustrado, com seus planos sendo frustrados, mas que é o Deus da restituição e da restauração, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ministro, meu Pai, sobre cada um, Deus, para que a sua fé seja vigorada, a sua fé, Senhor, seja aguçada, avivada, para que teus filhos vivam em um avivamento de fé, Senhor, em ti. Deus, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, pelas tuas filhas. Vai na casa delas, entra na casa delas, meu Pai, transforma aquela situação que está, Senhor, de uma forma terrível, parece ser, Senhor, intolerável, mas tu é o Deus que transforma o impossível no possível. Deus, transforma o coração daquele esposo, transforma o coração da esposa, transforma o coração daqueles filhos e filhas, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua bênção alcance os teus filhos nesta noite, e que a tua glória nos envolva, Pai, para que nós possamos te adorar, te exaltar e te engrandecer na beleza da tua santidade. Eu como posse, nós tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Só quem acredita, levanta a mão direita dizendo: eu creio. Ainda com a mão direita levantada, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o nosso Pai, e que a comunhão com o Santo Espírito seja com todo o povo de Deus. A igreja diz: Amém. Deus. Aleluia. E amor por